Olá, esse é o Impacto Científico, um podcast sobre como a ciência e o impacto social caminham juntos. Nos próximos episódios, você vai ouvir a nova temporada Ciência e Filantropia, uma parceria com a Wilinka, organização sem fins lucrativos, que há 12 anos conecta a ciência ao mercado para gerar impacto real na sociedade. Ao longo de 8 episódios, vamos explorar como a ciência contribui para enfrentar grandes desafios globais e de que forma a filantropia e o investimento social privado podem acelerar essa jornada. Todas essas conversas com convidados ilustres. Então, se esse tema te interessa, segue o podcast para não perder nenhum episódio e compartilhe com quem também vai gostar dessa conversa. Estamos nas principais plataformas de podcast, YouTube e no Instagram, tanto do Impacto Científico como da Wilinka. Então, vamos juntos? Olá, começando mais um episódio do Impacto Científico, e dessa vez eu não estou sozinha. Vocês já viram aí na vinheta que temos novidade, estou super feliz. E é uma temporada nova, uma temporada que chama Ciência e Filantropia, e eu estou aqui com os meus colegas, né? Paulo Mendonça e Ana Calçado, da Wilinka, e a gente vai começar aí uma coisa nova, né? Um projeto novo, e a ideia hoje aqui é mais a gente explicar para vocês o que vai ser todo esse projeto que a gente tem feito aí com tanto carinho, e, enfim, a gente está super empolgado com isso. Bom, para quem está chegando agora no Impacto Científico, eu sou Isadora Matiello, eu sou bióloga, eu sou empreendedora social e sou pesquisadora também, e eu tenho me dedicado aí a investigar como que é essa interseção entre ciência e impacto social. E o impacto científico também, para quem está chegando agora, são conversas inspiradoras para quem já faz isso na prática. Então, a ideia dessa nova temporada realmente é a gente continuar com isso, trazer para cá, para quem une filantropia e ciência. Vamos discutir aí com convidados ilustres, bastante coisa legal. Então, sem mais delongas, queria dar boas-vindas aos co-hosts, né? Não sei se é assim que fala, acho que é, né? Mas vocês vão escutar bastante a voz deles e vão ver, porque agora estamos em vídeo, né? Então, seja muito bem-vinda. Novidades. Seja bem-vinda, Ana Calçado. Quem é você e quem é a Wilinka? Gente, é um prazer estar aqui, ver, né, esse podcast tomando forma, entre várias outras coisas que a gente está pensando juntos para unir a ciência e o impacto, né? Então é um prazer que a Isa tenha convidado a gente para se unir aqui com esse projeto que eu sei que é do coração dela, que é o podcast, que está super poderoso. Bem, meu nome então, Ana Calçado, Ana Carolina Calçado, eu sou fundadora da Wilinka. A Wilinka, eu vou falar um pouquinho mais sobre mim, mas a Wilinka está justamente nessa interseção, né? Uma organização que se dedica a essa interseção entre ciência e impacto. E eu vou explicar um pouquinho mais. Bem, a minha história é de 20 anos atuando em inovação, e nessa história o que me motiva é justamente ver a ciência que é produzida lá nos laboratórios, né, das universidades, principalmente aqui no Brasil, das universidades públicas, né, e gerando de fato, sendo solução para desafios concretos. E com isso, garantindo o desenvolvimento econômico e social e garantindo a transformação de realidades, né? A gente sabe que a gente tem pesquisadores brilhantes e muitos desafios e que vão exigir soluções inovadoras. Então, tem tanta coisa, tanta pesquisa sendo feita, mas ao menos tão pouco disso que chega e gera impacto de verdade para as pessoas, né? E esse é o desafio que me motiva, que me inspira, sobre o qual está construída aí toda a minha trajetória. E seja bem-vindo agora, Paulo Mendonça, nosso outro co-host. Quem é você? Boa, obrigado Isa, obrigado Ana. Bom, gente, também extremamente feliz de estar aqui. Acho que é um projeto que a Wilinka sonha há algum tempo e a Isa trouxe essa oportunidade que a gente está acolhendo e acreditando muito também. Então, sem mais delongas, meu nome é Paulo, paulista erradicado mineiro e já quase me tornando mineiro de carteirinha. Acho que como boa parte desse universo de inovação, dos agentes de inovação, eu caí de paraquedas em 2013,
e não consegui mais fugir. Acho que era um propósito não planejado que se enraizou pelas minhas veias e há 13 anos atuo tentando conectar também a ciência com o mercado, gerar produtos, serviços inovadores que gerem impacto na sociedade. Desses 13 anos, 10 na Wilinka, e corroborando e compartilhando a missão da Ana e de todas as pessoas que compõem o Wilinka aqui também. Então, bastante animado para a gente seguir essa discussão, para a gente seguir nessa temporada aí que foi planejada com muito carinho e que tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante. Boa, boa. Obrigada, pessoal. Eu queria que a gente comentasse por que a gente está fazendo, né, essa temporada. Assim, acho que já ficou um pouco claro aqui nas falas que nós temos esse propósito pessoal e profissional de trazer mais o valor da ciência como potencial gerador de impacto, mas também foi muito assim, como a gente pode conversar com pessoas que já estão na área da filantropia, do investimento social privado e que já sabem um pouco mais desse investimento de projetos de longo prazo, de projetos que demoram um pouco para trazer um resultado de impacto, porque o impacto não é algo que você vê de forma rápida, então a gente está falando de um capital um pouco mais paciente, tem uma visão de resolver um problema socioambiental complexo. Então, por que não falar desses recursos e dessa estrutura que a filantropia e o terceiro setor já está um pouco mais acostumado para a ciência, porque existe um paralelo muito grande, né? São projetos também de longo prazo, são projetos complexos, né? E a ciência, ela hoje basicamente depende aí do Estado, a ciência aqui no Brasil, mas não é suficiente, né? E também tem pouco financiamento, tem poucos recursos de empresa, e aí vocês me corrigem, que vocês estão muito mais inseridos nesse setor do que eu. Então, a gente precisa de mais fomento à ciência, né? Então, a ideia é entender assim, poxa, vamos conversar com filântropos e gente que está no terceiro setor para entender como que é essa jornada de investir em projetos complexos e de alto impacto, e por que a gente vê tão pouco de filantropia na ciência, que também são projetos complexos de alto impacto, né? Então, a gente está muito curioso aqui para entender, porque sim, a filantropia ela pode ser um complementar, né, para a ciência, e isso pode ajudar bastante o desenvolvimento do nosso país, que a gente está falando que a ciência contribui para resolver esses problemas, né? Mas eu queria saber de vocês, né, da visão de vocês no setor mais focado em inovação, o que vocês enxergam do porquê a gente está falando disso nessa temporada? Bem, você trouxe aí, né, a ciência, ela pode de várias formas gerar impacto, né? Na visão que eu tenho, que a gente tem na Wilinka, isso é muito por meio da inovação, né? Da geração do que a gente chama das Deep Techs. Então, explorando em como que a gente pode fomentar cada vez mais impacto por meio dessa ciência e também da inovação, faz todo sentido a gente unir esses mundos aqui e entender, né, do ponto de vista de várias pessoas que vão estar aqui também conversando com a gente, quais são as interseções, quais são os desafios e como é que a gente pode avançar aí, né, nessa agenda. Muito bem. Eu acho que encarando o podcast como uma ferramenta de comunicação, a gente vem também com o propósito de unir dois mundos que a gente considera viver muito em separado hoje, né? Tanto a ciência e a inovação científica não se enxerga como alavancas de desenvolvimento de impacto, quanto o ecossistema de impacto ainda tem dificuldade de entender como que a ciência também pode contribuir com o seu propósito. Então, a gente vem aqui como uma provocação e para tentar entender como unir esses dois mundos que ainda andam bastante separados. Então, a gente tem uma jornada aí bastante promissora, discussões provocativas, acho que tentar responder algumas perguntas, tentar fazer outras perguntas ainda melhores e caminhar, né? Tentando furar um pouquinho de algumas bolhas e tentar, talvez, criar um ambiente um pouquinho mais harmonioso nesses dois ecossistemas. Legal. E para a gente colocar todo mundo na mesma página, né? Já que a gente está fazendo aí uma transição em vários sentidos de públicos, a Ana comentou aqui Deep Techs, né? Eu acho que esse é um termo que a gente vai usar bastante nessa temporada. Para quem já escuta há um tempo Impacto Científico, a gente falou muito sobre terceiro setor, sobre universidades, e agora a gente vai trazer bastante o empreendedorismo científico também.
Então, queria que a Ana contasse mais, assim, né? Vamos colocar todo mundo aí no mesmo conceito que são Deep Techs. Boa, é super importante. Vai, mesmo sem a gente querer, como é o dia a dia, meu dia a dia do Paulo, a gente vai sempre trazer esse termo que pra gente é tão comum, mas que pode ser super novo, né? Pra quem tá escutando a gente. É, as Deep Techs, elas são as soluções tecnológicas de base científica. Então, são aqueles produtos, aqueles serviços que envolvem tecnologias que foram desenvolvidas lá nos laboratórios, né, nas universidades. É, tem uma série de características, mas essa é a principal característica. Então, eu acho que quando a gente estiver falando de Deep pensa sempre nessas inovações que envolvem, né, algum produto físico normalmente. Então, de engenharias, né, um hardware, uma biotecnologia. Então, a gente não está falando da tecnologia digital, né, de software. E é isso. E que foi produzido lá dentro dos laboratórios científicos. Um termo que usa bastante, que eu vejo na Willink e no setor, é inovação, né? E também fala bastante no setor de impacto. E aí, só para ficar claro que assim, o nosso entendimento de inovação é o que está no mercado, certo? Pode ser produto, serviço, melhoria de um processo, mas que realmente está no mercado, correto? Isso, no sentido de teve sucesso. E estar no mercado não significa, não quer dizer só tá vendendo. Resolveu o problema de alguém, sabe? Gerou valor na vida de alguém. Isso já pode ser considerado inovação, né? Perfeito. E acho que até puxando o gancho de gerar valor para alguém, acho que eu queria só colocar fazer uma ponte aqui com negócios de impacto, né? Que é da área que eu venho, porque acaba que uma deep tech de impacto pode ser vista como um negócio de impacto, né? Se ela tem o propósito ali de gerar um impacto positivo, de resolver um problema da sociedade ou ambiental, é considerado um negócio de impacto. Então, fundos de investimento de impacto, a filantropia pode olhar para essas empresas. A única diferença é que elas são de base tecnológica, base científica, né? Então, tem esse desenvolvimento científico que não necessariamente outros negócios de impacto têm, né? Exatamente. Acho que inclusive a gente já fez um e-book lá da Welinka para discutir há alguns anos para discutir inovação e impacto, né? E aí existe inovação em outras questões que já assim até já são um pouco mais conhecidas pelo mundo de impacto, né? Inovação no modelo de negócios, inovação social. Aqui a gente está falando quando a gente fala de Techs, a gente está falando de um tipo de inovação que é a inovação tecnológica, né? E esse mundo já tá ligado, ele já é conectado. Tanto é que das características mais colocadas sobre as Deep Techs é justamente o potencial que elas têm de resolver grandes desafios globais. A Hello Tomorrow, que é uma empresa francesa que atua com Deep Techs, fez uma pesquisa na França, não, na Europa, há alguns anos, que a rede de startups dela, se eu não me engano, era um número assim, 97% tinha algum objetivo relacionado a impacto socioambiental. Então, é isso. Já está ligado, esses mundos já são conectados e o que a gente precisa é reconhecer isso e entender como fazer com que realmente a Deep Tech cumpra seu objetivo, né, de impacto. Acho que principalmente da consciência sobre isso, né? Porque até o próprio relatório da Hello Tomorrow conectava, eram 97% dessas Deep Techs tendo relação com ODSs, mas não necessariamente os founders, investidores, vendo ou trabalhando de forma consciente essa relação. Então, acho que é um dos grandes propósitos que a gente tem, né? De conseguir dar consciência sobre isso. E um aspecto importante de quando a gente está falando, que a Isa chegou a comentar, de inovação de Deep Techs, é que também traz novos desafios, né?
que estão relacionados ao fato de carregar muita tecnologia. Então, os desafios em termos de desenvolvimento desses negócios e soluções, você precisa considerar os desafios tecnológicos, né? O tempo que essa tecnologia demora para ser desenvolvida, o custo de desenvolvimento dessa tecnologia e de onde vai vir esse financiamento. Os mercados normalmente são mercados muito novos, essas tecnologias muitas vezes ainda estão distantes do mercado, né? E o investimento de mercado não é um investimento que sente atratividade por essa tecnologia que ainda está muito cheia de incerteza e muito incipiente. Então, os desafios também são novos em relação a esse tipo de inovação, né? E aí, acho que quando a gente está falando sobre novidades de todas essas que a Ana destacou, acho que vem um papel muito importante de OSCs, empresas do terceiro setor, de maneira geral, de educar, né, todos esses atores que participam desse processo da geração de Deep Tech. Seja o próprio pesquisador, que vem como, né, o detentor da tecnologia e é o vetor para conseguir tirar essa tecnologia de dentro da universidade, agentes intermediários, aí considerando até o próprio governo, como que ele consegue trazer uma política pública que consiga, de fato, trabalhar a tecnologia e transformá-la num produto ou serviço inovador, as próprias grandes corporações, indústrias, né, e corroborando com a mensagem de que a inovação acontece quando ela chega para resolver o problema de alguém, gerando ou não nota fiscal, mas ela tem que resolver o problema de alguém. Então, a gente precisa também educar a indústria brasileira para saber trabalhar com essas inovações mais robustas, né? Quando a gente fala em horizontes mais extensos ou inovações de mais longo prazo, e o próprio mecanismo de investimento para que isso possa acontecer. E aí, o que a gente tem visto no ecossistema hoje está faltando um gap, ou está existindo um gap muito grande dessas fontes de investimento, seja para educar esses atores todos, ou para literalmente investir nesse processo de inovação. E aí é novamente uma intersecção que a gente enxerga como necessária, desse universo da filantropia, desse universo de impacto com a inovação científica, para permitir que o caminho entre laboratório e mercado, o impacto, vamos chamar assim, melhor dizendo, que ele possa acontecer. Acho que é mais uma oportunidade e mais uma justificativa do porquê que a gente está aqui hoje. Até puxando esse gancho, assim, eu escutei numa palestra recentemente e que falava assim, mas por que, né, a gente vai investir em ciência num país como o Brasil, em que a gente está falando de alguns problemas, digamos, mais emergenciais e que precisam de respostas rápidas, né? E aí, obviamente, né? Então já temos várias OSCs, vários outros tipos de organizações trabalhando com isso, né? Que a gente precisa ter uma resposta rápida, mas acaba que a ciência, ela vai evitar que no futuro a gente ainda continue nessa emergência, né? Desses problemas. Então, eu acho que essa questão da educação que você falou, essa mensagem é interessante, porque às vezes a gente também fica com uma dificuldade de como defender a ciência nisso, sendo que é sempre longo prazo, né? Tudo bem que vai gerar um impacto, mas demora, mas é para evitar passar pelas situações que a gente E tem alguns desafios que não são nem tão de longo prazo assim, tipo o desafio do clima, que ele não vai ser resolvido sem olhar para a inovação tecnológica, sem olhar para a ciência, né? Tem demandas ali para resolver esse desafio que passam por desenvolver coisas que não existem, tecnologias que não existem ainda, né? Então, nem estamos falando de tão longo prazo assim. E dei aqui o exemplo do clima, mas em saúde também, né? Em outras áreas tem desafios que só a ciência e a tecnologia vão conseguir resolver. E a gente tem alguns exemplos já, né, Paulo, de deep techs que já estão demonstrando esse potencial transformador. E já mostrando isso como uma realidade, né? A gente vem também numa ótica de mostrar e falar, gente, Deep Tech não é futuro. Deep Tech precisa ser construído, várias coisas, mas tem realidades acontecendo. E recentemente a gente teve com uma delegação num evento da Hello Tomorrow, que a Ana comentou algumas falas para trás, e ali tinham casos de tecnologias já sendo implementadas e utilizadas na prática, gerando impacto.
e aí de níveis de complexidades diferentes e aplicadas a setores diferentes para problemas reais que a gente vem enfrentando. Então, separei aqui 4 cases para a gente pincelar o que pode ser essas tais dessas deep techs, mas trazendo também o gancho e a oportunidade para ao longo dessa temporada a gente também trazer um pouquinho mais sobre visibilidade desse impacto acontecendo na prática. Mas trazendo, né, que cases são esses? Um que eu separei que eu gosto bastante é o pessoal da Mondi Energy, é uma startup que participou de alguns programas da Ulinka também, estava lá com a gente na delegação, que ele é uma Climatech, ele trabalha como uma fonte alternativa de energia, a partir da energia solar, e o mais gozado da tecnologia dele, não sei se gozado é a melhor palavra, mas é que por meio da captação de energia solar, ele consegue fazer um processo para a produção de biocombustíveis, e isso podendo gerar energia por meio de biocombustíveis para diversos setores e podendo ser utilizados para agroindústrias ou pequenos produtores de diferentes tamanhos. Então, geração de um combustível que é extremamente necessário para produção industrial, para agroindústria, mas também por meio da energia solar. Então, é um processo que é demandado, que dá capilaridade, permite para pequenos produtores, médios produtores, e que já está, né, em MVPs acontecendo ou projetos piloto acontecendo. Foi uma startup que chamou bastante a atenção enquanto a gente estava lá na delegação. Passando para tecnologias bastante robustas também, que é o caso da CoreSync, que trata um problema já relacionado ao universo da saúde, é uma health tech, e que eles desenvolveram um protocolo e um processo de diagnóstico para acelerar o diagnóstico de infarto. Isso é um problema sério, tanto em termos de, obviamente, para a pessoa, né, que está sofrendo um infarto, que quer descobrir isso o quanto antes, mas também é um problema que afeta muito o sistema de saúde, porque hoje o grande desafio é você ter o tempo de chegada no hospital com sintoma de infarto e conseguir identificar isso o mais rápido possível. Quanto mais rápido, menor, né, ou maior a taxa de sucesso, maior a taxa de recuperação, e isso envolve, entre outras coisas, custo do próprio sistema de saúde brasileiro. E por meio, né, de uma análise microbiológica, ele consegue acelerar o diagnóstico, ter um diagnóstico muito mais preciso, e aí uma característica que é fundamental da Deep Tech, que é a junção de várias tecnologias em uma plataforma tecnológica, por meio de análise preditiva, usando inteligência artificial, ele ajuda ao médico fazer, né, a somatória de variáveis de vários estados clínicos para ter o diagnóstico correto, inclusive o prognóstico. Então, você diminui o tempo de atendimento, você aumenta muito a probabilidade de sucesso no atendimento desse paciente, você diminui espera, diminui custos, e assim, é o famoso ganha, 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 e de novo, é algo que já está acontecendo, não é uma promessa. Já tem grandes laboratórios. Já está rodando, assim? Que legal. Exato. Que legal. Sensacional. Quando a gente caminha para outros ramos daí da grande biotecnologia, grande vocação brasileira, a gente tem o caso da BioUs, que usa também essa visão de microbiologia, e aí também é um cenário de plataforma tecnológica, porque enquanto ele pode usar a mesma plataforma tecnológica para tirar plásticos do oceano e gerar materiais para reutilização, e aí isso tem uma aplicação extremamente vasta e um impacto gigantesco, por meio da partícula do plástico que ele consegue desenvolver, isso pode ser utilizado como um veículo para uso de medicina, de drogas ou de medicamentos, inclusive que possam ser utilizados para diagnóstico de câncer também. Então, é o exemplo da potência da tecnologia e da Deep Tech, que pode ser utilizado tanto para limpar o oceano, quanto para você conseguir facilitar e acelerar o diagnóstico de um câncer em diversos formatos. E é uma startup que também participou de vários programas da Ulinka, estava com a gente também lá em Paris, e é uma realidade acontecendo. O Raimundo, né, grande parceiro da Ulinka, um dos founders da BioUs,
tem rodado o mundo em diversos eventos e chamado a atenção, porque é uma tecnologia, de fato, brasileira, que está resolvendo um problema a nível global, com potencial de impacto para clima e para meio ambiente gigantesco, mas que também tem um potencial de utilização na área da saúde, por exemplo. E aí a gente traz desafios, né? Porque de fazer a escolha, poxa, eu vou resolver um problema do meio ambiente ou vou resolver um problema de saúde? Mas você vê o tamanho do potencial que está ali incubado e já gerando bons resultados. E aí, para falar que a gente não fica apenas reconhecendo as startups que passaram por programas da Ulinca, existe a Future Call, que é uma startup da área de alimentos, e ele tem um processo de criação, eu vou falar de uma forma bem leiga, por meio de um processo de fermentação, ele consegue recriar proteínas do leite sem ter a necessidade de você ter o animal. Ele Então, cria o leite, ele faz o leite sem a vaca, em resumo. Exatamente. É. Exatamente. Por meio de mapeamento genético, eu consegui pegar o mapa genético da formação do leite, implantar em leveduras, em bactérias, ele consegue recriar, né, e fazer essa proteína do leite. E aí tem uma aplicação gigantesca também. Primeiro que, né, toda a questão do manejo do animal, que você não precisar ter a vaca, aí a questão de emissão de gases, tem a questão da saúde do animal e, né, de proteção do próprio animal, mas tem questões ali por meio da modificação genética de problemas para pessoas com alergia à lactose, por exemplo, você consegue oferecer uma solução para esse público específico, e também é uma aplicação extremamente vasta. E, de novo, tecnologia que já está em uso e que tem resultado para mostrar que Deep Tech não é futuro. Já é presente e que tem um potencial ainda maior se a gente tiver pessoas certas, investindo no lugar certo, fazendo esse processo certo para gerar ainda mais impacto. Show de bola, nossa, uma aula, muito legal, tô ansiosa para ver essas discussões, né, a gente trazer esse case, mais cases aqui para a conversa, e acho que a gente podia dar um spoiler, né, gente, um pouco do que as pessoas vão encontrar aqui, porque é bastante informação, né, então... Pensando aí em nomes de episódios, acho que dando aí um primeiro, assim, que a gente está super feliz, logo depois a gente já vai ter uma entrevista sobre filantropia, então a gente vai conversar com filântropos, com gente que, quem é cientista conhece bastante, né, um dos convidados, e vai trazer um pouco, né, essa visão de como que foi essa jornada, né, de entender como que pode fazer filantropia na ciência aqui no Brasil. E vocês, assim, qual spoiler vocês dariam aí para o pessoal, o que eles vão encontrar aqui nos episódios? Então, o que a gente está preparando, que eu já vi, e os convidados que já estão com a gente, né, e vão conversar com a gente vai ter muita discussão boa sobre como como você está falando, a filantropia pode, então, né, sabendo que a ciência é geradora desse impacto, como a filantropia pode apoiar mais a ciência e inovação, entender como aproxima esses dois mundos, né, e como a filantropia também pode inspirar mais investimento, falar um pouco de causas. O Paulo aí deu alguns exemplos, né, que passam em saúde, passam em clima, alimentação. Então, é possível olhar para várias causas e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Também vamos falar um pouquinho do papel das universidades, né? Que falando de ciência no Brasil, a ciência acontece na universidade. Então, que papel tem a universidade nessa história? E acho que também trazendo uma visão de que para a ciência sair da universidade existem múltiplos atores participando desse processo e alguns que deveriam participar. Então, um spoiler grande é que a gente quer trazer diversidade desses atores, para ouvir, poxa, por que é desafiador para o cientista, mas por que é desafiador para o outro lado? Como que a gente junta essas vozes, os objetivos, para fazer com que esse caminho seja trilhado e ele possa gerar resultado. Então,
pessoal aí pode esperar bastante diversidade de atores, boas provocações, algumas perguntas, umas que a gente mesmo vai tentar responder, outras que vão ficar no ar para que o próprio pessoal de casa queira nos ajudar a responder também. Acho que um grande desafio é somar, né? Somar vozes, e a gente pensou nisso com muito carinho, muito cuidado. Trazer cases. Então, a gente quer se inspirar também, o que está acontecendo, tanto no âmbito da filantropia, apoiando projetos, os resultados gerados por esses projetos, para a gente mostrar e reverberar cada vez mais de que a ciência está gerando impacto, então a gente precisa pavimentar ainda mais ou pavimentar melhor esse caminho. E a gente espera que vocês gostem, que vocês participem com a gente, afinal, embora estamos aqui no podcast, a gente tem várias mídias e vários formatos de comunicação, então interajam com a gente, venham, façam perguntas, sugiram novos temas, sugiram continuações. O podcast vai estar disponível, ou videocast, eu não sei exatamente como que a gente vai se chamar, mas ele vai estar disponível no YouTube da Uelinka e também nas plataformas do Impacto Científico. Então, sigam o Uelinka, sigam o Impacto Científico. Vendo esses materiais, compartilhem com quem vocês acharem que possa se interessar e que possa participar, e interajam com a gente. A gente não quer estar falando aqui sozinhos, a gente quer que vocês interajam cada vez mais e sugiram continuidades e novas interações. Para a gente vai ser bastante importante. Maravilhoso. Eu estou feliz também de ter mais pessoas aqui comigo. E é isso, até a próxima. Então, vai ser a cada 15 dias. Então, daqui 2 semanas a gente se vê. Enquanto isso, mande perguntas, entre aí nos grupos, né, que está disponível no Impacto Científico, se inscreva em newsletters. Vocês acham a gente em todas as redes, igual o Paulo falou. Obrigada. Valeu. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Você acabou de ouvir a nova temporada Ciência e Filantropia do Impacto Científico em parceria com a Uelinka. Os episódios serão lançados às quartas-feiras, quinzenalmente. Caso queira trazer perguntas e sugestões, é só nos procurar nas redes sociais, tanto do Impacto Científico como da Uelinka. Os links estão na descrição desse episódio. Até a próxima e obrigada!